Vamos lá. Bom, alinhado então a essa proposta da edição do TEDx Guarulhos, cujo tema Aurora aponta para horizontes iluminados, como que nós podemos juntos encontrar soluções para problemas comuns? Eu acredito que na pergunta sempre tem a semente da resposta. Então, é juntos, convivendo. É o grande ponto da metodologia de toda a nossa ação pastoral, é conviver, é estar junto. E estar junto é um desafio, Sim. Porque conviver é conflitivo, conviver é desafiador, conviver é respeitar, e conviver num mundo tão em desigualdade como o nosso, depende de com quem você convive. Sim. Se você convive com os indesejados, você vai ser indesejado também. Se você convive com os que são evitados, você será evitado também. Então, a convivência num mundo tão desigual como o nosso é conflitiva. Então, eu convivo diariamente com as pessoas em situação de rua. E quando me dizem, você trabalha com as pessoas em situação de rua? Eu digo, não, eu não trabalho com eles, eu convivo com eles. E o convívio é aprendizagem. Eu aprendo e ensino, eles aprendem e ensinam. Então, é uma troca de saberes. Eu não sei tudo, eles também não. Então, eu tenho que reconhecer o que eles sabem para aprender. E numa sociedade, como eu disse, tão desigual, você está do lado dos rejeitados, você vai ser rejeitado também. Entendo. Então, você também parte dessas ideias que aparecem, que surgem nesse universo de pessoas que são excluídas, mas também nessa ideia de transformação da situação, daquele momento, para algo inspirador e futuro. Então, a transformação, eu acho que é uma dimensão que nós perdemos. A transformação, ela é histórica. Sim. Ela não acontece na minha intencionalidade. Mas ela acontece no meu engajamento, no meu compromisso, mas a luta não começou comigo e nem vai acabar comigo. É uma luta que vai continuar. Por isso que é importante nós sabermos, nós somos seres históricos e lutamos uma luta que começou há muito tempo. Começou com Zumbi, começou com Bartolomeu de las Casas, começou com a Dandara, começou com Antônio Conselheiro, começou com muitas pessoas que nos antecederam nessa luta. E outros virão e continuarão a luta. Porque a luta nunca vai acabar. Nós nunca vamos chegar no momento e dizer, está tudo completo. Hoje, as mulheres já fizeram muitas lutas, e com muitos que foram aliados e são aliados, conseguiram muitas coisas. Mas a luta não acabou. A luta vai ter que continuar. Porque se você olhar para o continente africano, como é que vivem as mulheres? Sim. Em algumas regiões muito pobres ou culturalmente muito ainda patriarcais. Como vivem as mulheres em situação de rua? Numa cidade como a nossa, seja em Guarulhos, seja em São Paulo. Certo. Ainda há mulheres em situação de rua ou encarceradas que não têm direito a ter um absorvente higiênico. Então, é uma luta que continua. É uma luta constante. Padre Júlio, nós temos aqui na cidade uma colega, uma jornalista, que ela lançou um livro que fala sobre a situação das pessoas em situação de rua, das condições, do agravamento dessas condições para essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade na rua. E com a pandemia, o que ela conseguiu observar é que essa situação ela piorou ainda mais, houve um agravamento dessa situação. Qual que é o seu olhar sobre esse momento pós-pandemia, esse momento que as pessoas vivem? A gente tem assistido o noticiário, talvez seja uma percepção também das demais pessoas, de que há muito mais pessoas nas ruas hoje. Então, as pessoas que estão em situação de rua, elas são um sintoma. E são o sintoma da desigualdade que nós vivemos e de um sistema que nós chamamos de neoliberal, que tem uma lógica. E a lógica desse sistema é o descarte. Então, nós queremos muitas vezes mudar
os efeitos e não atacamos a causa. Então, nós temos que fazer duas coisas. Eu, na pandemia, procurei sintetizar numa frase, numa postura, o que temos que fazer. Com uma mão nós partilhamos e com a outra nós lutamos. Não podemos só ficar na partilha sem a luta e nem só na luta sem a partilha. Quem tem fome tem pressa. E como foi o grande movimento do Betinho e que é retomado agora. Tem alguém com fome? Dá de comer. E lutemos para que a fome seja erradicada. Então, partilhar e lutar. Temos que fazer as duas coisas. Que bacana. A gente sabe, a gente percebe, a gente observa nas ações solidárias da pastoral a realização de um trabalho que ele é coletivo, com foco nas pessoas. E eu gostaria que você falasse sobre a importância da gente se colocar no lugar do outro. Então, a nossa sociedade vai anestesiando para a empatia. Sim. A empatia é um movimento de resistência. Sentir a dor do outro sem ser o outro. Perceber e não sermos surdos ou insensíveis. Então, é uma grande luta essa. Dentro de toda uma cultura do individualismo, você pensar no outro também. Quem não tem lugar nesta cidade? Quem não tem lugar nas nossas ações? Quem não pode entrar neste auditório? Todos têm espaço na mesa que foi posta. Quem está sendo preterido? Esquecido, invisibilizado, maltratado, torturado. E muitas vezes nós temos um movimento ainda de criminalizar o pobre, ao invés de lutarmos contra a pobreza. Então, é um movimento muito dinâmico, é um movimento permanente na história, um movimento que nós temos que viver e situar bem na nossa realidade, os encarcerados, as mulheres encarceradas, a crueldade contra os grupos LGBTQIA+, uma sociedade que é transfóbica e que mata. Nós disparamos no feminicídio, disparamos na morte de mulheres trans. Então, isso é cruel. E isso mostra, numa sociedade que tem um desenvolvimento tecnológico tão avançado como o nosso, o embrutecimento diante da dor do outro, diante da negação da vida. Quanta gente hoje não tem acesso à água potável? Sim. E estamos falando da privatização da Sabesp. Então, a água é para todos. Como garantir as condições de vida e de vida digna? Uma coisa que me incomoda muito é quando fala o mínimo de dignidade. Quem que quer um mínimo de dignidade? Todos queremos dignidade. Dignidade. Não mínimo, queremos dignidade para todos, para todas, ninguém fora das condições de vida. Que bacana. Falávamos então sobre a questão do acesso à água potável, e aqui hoje, nessa tarde, aqui no TEDx Guarulhos, a Larissa Napoli, que é uma militante do MTST, ela é uma arquiteta. Larissa... Ela traz para a gente uma experiência com a ocupação Maria da Penha, que é uma ocupação do MTST que temos aqui na cidade de Tubarana, num bairro aqui na cidade, e sobre a construção de uma cisterna, uma solução que eles encontraram localmente para facilitar, para viabilizar o acesso à água daquelas pessoas que estão vivendo nessa ocupação. A gente sabe que também, nesse período da pandemia, teve essa dificuldade, essa grande dificuldade das pessoas terem acesso. Quais ideias que estão implícitas nisso, padre? Como que a gente pode pensar em soluções que, como a Larissa vai trazer para a gente, que são fáceis, que são viáveis, que às vezes não custam muito para o poder público, mas elas têm grande impacto na vida dessas pessoas? Acho que nós temos que ter clareza de que a mudança, a transformação é conflitiva. Sim. Porque se essas coisas acontecem, é porque é de interesse de um pequeno grupo, é de interesse de grupos de elite. Nós temos que ter clareza de que
tudo aquilo que humaniza a vida vai ser conflitivo, porque há uma lógica de desumanização. Uma mulher não ter absorvente, não ter acesso à água, pessoas em situação de rua sem acesso a um teto, a um agasalho, a um prato de comida, tudo isso, ao afeto, ao olhar. Quem é que chega perto de uma pessoa em situação de rua e pergunta: você está bem? Ninguém pergunta nada para eles. Não olha nos olhos deles. É como se eles tivessem negado a subjetividade. Não tem sentimento, não tem emoção, não tem fantasia. Tudo isso é negado para ele. Então, essa luta toda é uma luta histórica, é um processo, é conflitiva e desafiadora. Eu lembro de um garotinho em situação de rua. Eu perguntei para ele um dia: o que é a rua? Ele falou: a rua é um lugar cheio de porta, mas estão todas fechadas. Então, como abrir possibilidades para cada momento concreto da história? Eu não tenho essa ilusão de que antes era melhor, agora é pior. Cada momento da história tem os seus desafios, os seus ganhos e suas perdas. Eu aprendi durante, ainda mais na pandemia, porque os conflitos foram tantos, de que eu tenho muita clareza. Eu não luto para vencer, porque eu vou perder muitas vezes. E eu acumulo mais derrotas do que vitórias. Eu não luto para vencer, eu luto para ser fiel até o fim. Eu acho que isso que nós temos que buscar. A fidelidade até o fim. E a fidelidade a quê? A fidelidade à transformação, à humanização da vida. Nós estamos empobrecidos do senso ético, de uma ética que humaniza, de uma ética que rompe toda forma de isolamento. E aí a gente pode ter clareza, lutar contra todo tipo de discriminação e preconceito. Superar todo tipo de homofobia, todo tipo de racismo, todo tipo de misoginia, tudo aquilo que torna o outro objeto, que destrói, que machuca, que fere. Então, esse é um caminho. E você tem que ter claro, quando você luta para que os fracos não sejam feridos, você vai ser ferido também. Mas é melhor ser ferido do que ganhar e estar do lado dos que pisam. Eu já vivi bastante. Não sei ainda quanto tempo, claro que não vou viver o tanto que eu já vivi. Mas eu sempre quis estar do mesmo lado. Estou feliz por isso. Eu estou sempre do lado dos que perdem. Detestaria estar do lado dos que ganham e pisam nos que não têm força. O Darcy Ribeiro já falou isso, né? De todas as minhas lutas, as minhas vitórias são as derrotas. E como disse o Darcy Ribeiro, eu detestaria estar do lado dos que ganharam. Prefiro sempre. E acho que essa é a nossa luta. Não ter medo de estar do lado dos que perdem. Não ter medo de estar do lado dos que choram. Não ter medo de estar do lado dos que estão passando por dificuldades. A gente tem que estar do lado dos que são pisados, para arrancar a bota dos que pisam. Uma coisa que eu queria completar é de que, inclusive, faz pouco, o Papa Francisco escreveu a encíclica Fratelli Tutti. E até me perguntaram isso em vários lugares, que é um mandamento cristão, para aqueles que são cristãos, e eu queria fazer um paralelo, de que a solidariedade, a fraternidade, a compaixão não são dimensões religiosas, são dimensões humanas. Porque tem muita gente que tem discurso religioso, põe Deus acima de tudo e o povo abaixo de nada. Então, a gente tem que ter muita clareza de que
Os ateus, muitas vezes, são muito mais humanos do que os religiosos. Então, a gente tem que ter clareza disso, para não ficar que a compaixão, a misericórdia, a solidariedade são privativas dos religiosos. São dimensões humanas que nós podemos viver ou que podemos negar. Então, a gente tem que ter muita clareza disso. E quando falar de Deus, a gente saber de que Deus que a gente está falando. Sim. Pesquisa recente disse que as pessoas mais jovens estão se cuidando mais. Muitas não fumam, muitas não bebem, elas cuidam melhor da alimentação. Mas, por outro lado, elas estão muito autocentradas e procurando olhar somente a sua individualidade. Como é que a gente faz essas futuras gerações? Como a gente pode se inspirar para que as futuras gerações consigam somar nessa luta que é diária? Eu penso que o testemunho, o que arrasta e que move é testemunhar. É a coerência. É você viver aquilo que você diz. É enfrentar os desafios e os conflitos. Eu tenho que ter muita clareza que eu não mudo o outro, eu mudo a mim. Certo. Mas eu queria voltar naquilo que a gente estava dizendo, porque a gente tem que ter muita clareza do conflito. O Papa Francisco fala de amar os inimigos. E aí, a minha síntese foi, o que é amar o tirano? O que é amar um tirano? Tirar da mão dele a tirania. Isso é amar o tirano. Destituí-lo do poder. Destituí-lo da tirania. Tirar da mão dele a tirania. Porque quem tiraniza se desumaniza. E desumaniza o outro, e não é colocar o tiranizado no lugar do tirano, é lutar para que todos sejamos irmãos, e todos sejamos capazes de reconhecer a diversidade, a pluralidade, toda forma de diferença, todas as cores, todas as formas, todas as luzes. Acho que essa é uma luta constante, que nunca vai acabar, e eu ainda creio muito, de que os mais jovens são os que têm dentro de si a maior força de mudança, porque eles querem a verdade, a justiça e a liberdade. É isso. Padre Júlio Lancelotti, a gente agradece demais pela sua presença.